Nós vamos então sair um pouquinho daquele conceito literário e entrar um pouco nos textos multimodais. Eu lembro, se não me engano, foi na turma de vocês, nós trabalhamos um pouquinho de publicidade e propaganda no 8º ano. Não trabalhamos? A diferença entre eles, as semelhanças, a questão da Esse argumentação, da ano? intertextualidade. Oi? Esse ano? Não, no 8º ano. Ah, não sei. Ah, você não estava, é verdade. A gente Mas eu viu. me lembro da gente trabalhar um pouquinho ela em relação a esses textos. E nós vamos começar agora a identificar um pouco mais tecnicamente os conceitos trazidos pelos textos publicitários. Claro que lá no 8º a gente fez uma base, né? Uma introdução para diferenciar, para a gente identificar a intertextualidade, identificar a musicalidade. E agora nós vamos entrar num foco mais técnico. Por que no foco mais técnico? Porque o Enem cobra muito os textos multimodais. Cobra muito essa mistura de linguagem verbal e linguagem não verbal. E o que tem por detrás daquilo? Um anúncio, ele não é criado simplesmente para vender um produto, por exemplo. Ou uma propaganda não é criada simplesmente para convidar o leitor a participar de uma campanha. Se ele não tocar a fundo no ponto-chave do leitor, ele não vai conseguir atingir seu objetivo. E agora é isso que nós vamos precisar analisar nos textos. Não como forma de produção, mas como forma de análise, tá? É um tipo de texto muito cobrado, então é importante que a gente foque nesses pontos centrais. Como vocês sabem, a publicidade está presente em nosso mundo o tempo inteiro, né? A gente está participando, assistindo aula, a gente presencia alguns momentos de publicidade em nossa vida. Você senta para jogar algo no computador, você senta para assistir uma televisão, para assistir uma série, sempre está girando a publicidade em nosso meio. Por que isso acontece? Porque são textos curtos, são textos breves, e o foco dele é atingir você, o leitor. Então, hoje no Instagram mesmo, né? Você tá lá vendo seus stories, toda hora tá passando uma publicidade por você. Você tá lá vendo o feed, toda hora passa uma publicidade por você. Então, ele pertence ao nosso mundo. E em diversas formas diferentes de apresentação. E é isso que nós vamos tentar entender um pouquinho. Essas formas de apresentação, do jeito que eles aparecem para nós, como que nós devemos nos comportar para interpretarmos esse texto, tá? Nós vamos ver agora o lado da interpretação. Ô, Como que Maria, eu não sei você... Oi? Eu achei essa avaliação tá nas promoções do Gmail. Promoção? Aham. É porque o meu é do Estado, é o e-mail do Estado. E aí ele deve ter analisado como... Eu achei ele aqui. Então, as propagandas, elas participam do nosso mundo dia a dia, o tempo inteiro. E é isso que nós vamos nos apegar um pouquinho. Alguém lembra dessa diferença? Eu gostaria que vocês anotassem, então, porque não tem no livro. Já está como se você já discernisse os dois. A Você sua pode prova mandar vale. esses slides depois? Mano, mas o slide só tem imagem, ó. Ah, não, então tá. Mano, Ô, mas Maria, aqui não só tem vale, imagem. né? Peraí que pifou aqui. Oi, Bruno. Sua prova vale era 8, não era? 8. Ah, tá, obrigada. É por causa do trabalho. Gente, o slide. Fui mostrar para Manuel e Manuel. O negócio deu erro. Sabia que Ah, tinha isso não é dedo. culpa minha, não, Maria Sabia que Lúcia. tinha dedo da Manuel no meio, gente. Oh, meu Deus. Agora eu vou ter que fechar o negócio e abrir de novo. Peraí. Aí, acho que vai dar.
Você mandou no e-mail de novo, Maria Lúcia? Avaliação, você não recebeu, não? Não. Vou olhar agora. Ó, Eu também não recebi, Maria Lúcia. tá, eu vi. Só um minutinho, vou só acabar essa parte aqui que eu enviei. Pessoal, vamos lá. Publicidade versus propaganda. Eu nem coloquei definição aqui, mas eu posso anotar. Ninguém lembra nada? Qual que é a diferença entre os dois? Só vou dar uma dica. Um é comercial, o outro não. Um procura vender um produto, o outro não. Publicidade é do produto? Publicidade é um produto. Então, a publicidade visa vender, visa o lucro, né? Tá? Anotem aí. A publicidade visa lucro. Através da venda de um produto ou serviço. Ixi. Peraí. Visa o lucro de um produto ou serviço. Isto. Por sua vez, a propaganda visa a mudança de atitude por parte do leitor. Então, ele procura que você mude de atitude para participar de uma campanha de doação de agasalhos, de recolher alimentos, uma campanha de prevenção contra a dengue, um voto, né? Agora nós estamos na época da eleição novamente, então vai entrar a propaganda eleitoral. Então, uma mudança de atitude por parte do leitor. A principal diferença entre os dois é isso, tá? Então, a publicidade e a propaganda. Só que os caminhos pelos quais eles vão percorrer para atingir o leitor, tanto a comprar um produto quanto a mudar uma atitude, são os mesmos. Então, os caminhos percorridos são os mesmos. Outra coisa que eu quero lembrar com vocês: o que que é algo, o que que é um texto multimodal? Nossa, eu não lembro mais, Maria Lúcia. Alguma coisa que utiliza linguagem escrita e imagem? Isso. Quando a gente fala em multimodalidade, multi vem de muitos, modal vem de modalidades de linguagens. Então, aqui é a utilização das variações da linguagem em um único texto. Então, em um único formato. Quando você usa, por exemplo, uma linguagem visual e uma linguagem escrita, uma linguagem auditiva, juntamente com uma linguagem escrita, tá? O texto multimodal é aquele que se apropria de mais de um tipo de linguagem para se valer, para se produzir. Então, por exemplo, as cores em um texto, ele utiliza um tipo de linguagem. O formato da letra é um aspecto da multimodalidade. A formatação, a letra torta é um aspecto da multimodalidade, tá? Então, o texto multimodal é aquele que se apropria de várias variações da linguagem para se formar um texto. Isso é um texto multimodal. Tanto a publicidade quanto a propaganda utilizam esse recurso para se produzir. Ok? Olha só.
Aqui, por exemplo, esse texto. Quais os aspectos multimodais estão presentes nele? Tem linguagem verbal, não verbal. A linguagem verbal e não verbal. A linguagem não verbal está provida de várias cores, pouca escrita, né? A imagem é mais atrativa do que a própria mensagem que quer passar. Atinge o seu público pela marca que já é conhecida, né? O Mzinho do McDonald's. Então, isso tudo já são aspectos que a marca precisa formar para conseguir chegar num patamar desse, né? E outra questão, isso aqui é uma publicidade ou é uma propaganda? Publicidade? Por quê? Porque tem o objetivo de vender um produto, Isso, visando porque lucro. visa lucro. Exatamente, então isso é uma publicidade. Aqui esse. Propaganda. É uma propaganda, exatamente. E outra questão aqui, ele utiliza-se também da multimodalidade, né? Eu coloquei 4 pessoas, quem eles estão representando aqui? Combate à dengue. Não, as pessoas representam quem? Quais tipos de pessoas? Acho que cada idade, tipo assim, diferentes faixas etárias. Olha só, esse aqui com crachazinho, agente de saúde, o médico, né? E o restante da família, né? A criança e o idoso. Então, aqui, quantas pessoas estão assim também representadas, representam os profissionais de saúde que vão cuidar, que vão ajudá-los a cuidar, né? O agente de saúde que vai até a sua casa, questão cuidar, né? Olhar a questão da dengue. Observem que aqui eu tenho um pouco mais informação do que no do McDonald's. Mas por quê? Porque esse aqui visa passar uma informação. O SUS está com você no combate da dengue. Faça a sua parte. Não deixe o mosquito transmissor fazer escala na sua casa. Então, eu já tenho alguns aspectos que eu preciso atrair atenção. E esses dois? Primeiro é publicidade. E o segundo? Propaganda. Uma Propaganda. propaganda, exatamente, tá? Então, aqui visa vender um produto contra dor de cabeça e aqui visa vender uma ideia, né? A questão de se cuidar contra a dengue, tá? Antes da gente passar para esse quadro, para eu explicar um pouquinho mais a parte técnica, eu gostaria que vocês abrissem um livro. Eu achei interessante, na página 67, tem a história do leite condensado. Eu vou compartilhar o livro também, para a gente ler essa história. A história do leite condensado. A pureza do leite moça e seu elevado teor vitamínico fazem com que ele seja um produto muito indicado para alimentação infantil na falta do leite materno. Leite moça. Vamos lá, cada um lê um parágrafo para nós. Começa, Bruno. Nossa, eu ia falar, posso ler? E você fala. Começa, Bruno. Começa, Bruno, por favor. O ano era 1867 e com o sucesso do produto, Henri Nestlé começou uma transformação de grande envergadura, aproveitando aquele período para expandir seu negócio e aprimorar-se como empresário e comerciante. Quase simultaneamente, o início da fabricação da família láctea, o americano George Page, da Anglo-Swiss Concerned Milk Co.,
iniciou em Cham, também na Suíça, a fabricação de leite condensado, utilizando leite abundante e de boa qualidade produzido nos países. Em 1878, o Anglo-Wins passou também a fabricar uma farinha infantil. A sociedade Nestlé, por sua vez, iniciou a fabricação de leite condensado logo a seguir. Essa concorrência entre as duas empresas terminaria em 1905, numa fusão que... Desce para mim, por favor. Que deu origem a Nestlé and Anglo-Wins Condensed Milk Co. A partir de então, a empresa jamais abandonaria sua vocação pela alimentação e pelo desenvolvimento, realizando novas fusões e incorporações que a transformaram na maior indústria alimentícia do mundo e na maior especialista mundial em nutrição, marcando presença hoje com 500 fábricas nos 5 continentes. Pouco, né? Vai, Júlia Nunes. Os primeiros carregamentos de leite condensado chegaram ao Brasil no final do século XIX, juntamente com a farinha láctea Nestlé. Imediatamente, usado apenas como bebida, reconstituído com água, o leite condensado era um produto que podia ser armazenado por um longo tempo, característica fundamental em períodos de escassez de leite. Camila. Onde que leio? Tempos depois. Tempos depois, após campanha de reposicionamento do produto, o leite condensado chegou à cozinha, como ingrediente para o preparo de doces. O alimento ganhou então uma força extraordinária entre as donas de casa e se transformou em presença indispensável nos lares brasileiros. João? Em 1921, com a construção de sua primeira unidade industrial em Araras, no interior paulista, a Nestlé iniciou no Brasil a produção de leite condensado, mais tarde conhecida como Nestlé Moça. A qualidade e a versatilidade do produto geraram, desde seu lançamento, uma forte relação de fidelidade entre a Nestlé e a dona de casa. Por isso, pouco tempo, o Brasil se converteu no maior mercado mundial de leite condensado açucarado, posição que mantém até hoje. Júlia Menezes. No último, Maria Lúcia. A jovem. Desce para mim, por favor. Só eu tirar a janela aqui. A jovem com trajes típicos que aparece no rótulo da embalagem é a camponesa suíça do século XIX. Naquela época, o leite condensado mais popular da Suíça tinha a marca Laitière, que significa vendedora de leite. Quando esse leite foi exportado para outros países, procurou-se o nome equivalente na língua de cada região para onde o produto foi levado. Nome sempre associado à figura da camponesa típica com seus baldes de leite. Em espanhol, por exemplo, foi adotada a marca La Lecheira. No Brasil, quando o produto começou a ser importado em 1890, adotou-se inicialmente, por falta de um equivalente adequado em português, o nome em inglês Milkmaid, tradução de Laitière. Mas as pessoas tinham dificuldade para pronunciar esse nome e passaram a chamar o produto de esse leite da moça, referente à ilustração da camponesa. Assim, quando a Nestlé iniciou a produção do leite condensado no país, em 1921, optou pela solução lógica de utilizar uma designação criada espontaneamente pelos consumidores. Foi assim que surgiu a tradicional marca Leite Moça. Manoele. Leite Moça é a marca que mais investe em marketing na categoria leite condensado, através de comunicação, inovação, renovação de produtos e marketing de relacionamento. Otávio. Tem não? Arthur Xavier. Para manter a liderança em um mercado cada vez mais competitivo, a Nestlé é a empresa que mais investe em marketing nessa categoria, além de estar constantemente inovando e renovando seus produtos, oferecendo o mais completo leque de opções ao consumidor na categoria condensados.
Olha só, então, o leite condensado, né? E hoje aqui no Brasil a gente fala muito mais leite moça do que o próprio leite condensado, né? Tornou-se popularmente esse nome devido ao fato da própria forma de divulgação do produto, de ter uma camponesa na sua embalagem. Só para a gente entender um pouquinho a importância, né, dessas imagens que são escolhidas e selecionadas para serem colocadas nos textos publicitários e na própria embalagem. É claro que a embalagem, a publicidade, né, ela vai fazer relação diretamente à embalagem. Claro que nós vamos procurar encaixes aí, eles vão procurar encaixes para nos mostrar isso. Eu vou voltar para o slide. É um quadro que está no livro de vocês, na página 68. Esse quadro é para nós entendermos um pouquinho. Para nós entendermos um pouquinho a questão de análise da publicidade, tá? Dimensões para a análise publicitária. Então, nós temos 3 dimensões, essas 3 dimensões são foco central para nós entendermos essa publicidade. Além das características pormenores, cores, público-alvo, tudo isso a gente tem que relacionar. Para quem que eu estou criando o meu texto publicitário? Para quem que esse texto foi produzido? Para as crianças, para as donas de casa, para os eleitores, né? No caso da propaganda eleitoral, para as cozinheiras. Então, eu sempre tenho que ter relacionamento com esse público leitor. E a partir daí, nós temos essas 3 dimensões que são fundamentais ao analisarmos uma peça publicitária, tá? Então, esses 3 pontos aqui, olhar, distanciamento, enquadramento e perspectiva, são os pontos centrais. Então, são as dimensões centrais. Se eu pedir para que você identifique essas dimensões, são apenas essas 3. O olhar, o distanciamento e a perspectiva. Como assim o distanciamento? O olhar é aquilo que faz referência ao leitor-produto, tá? Qual que é o olhar que está sendo colocado sobre aquele produto? Um produto, para que ele tenha um bom mercado, para que ele seja bem visto no mundo nacional, ele precisa fazer a diferença. Se o leite moça fosse qualquer leite moça, você compraria qualquer marca. A partir do momento que eles te mostram a diferença, a sensatez, o detalhe que faz com que ele seja o leite moça vendido desde não sei quanto, aquilo ali é que vai ser o foco atrativo deles, tá? Nessa perspectiva de que as pessoas consomem um leite moça, que hoje, na verdade, o produto se chama leite condensado, e a gente até fala leite moça, essa perspectiva que é o olhar que tem que se colocar sobre ele. Não devemos considerar a questão da concorrência. Ao produzir um anúncio publicitário, a gente quase não vê assim, se você usar o shampoo tal, vai acontecer isso no seu cabelo. A intenção não é falar mal do outro. A intenção é elevar o meu produto. Por isso que a concorrência agora não faz a diferença. Porque você tem que mostrar para o leitor, o jornalista, o publicitário, ele precisa te mostrar, enquanto leitor, que o produto dele é único. É específico. Então, ele não considera o que ele está vendo atrás. Ele considera o que ele está analisando agora. Se tem concorrência, se é o mais vendido, se é o menos vendido, não faz a diferença, porque a questão da publicidade é a exaltação das qualidades do próprio produto. Então, vamos lá. A primeira dimensão é o olhar. A imagem de demanda e a imagem de oferecimento. O que seria a imagem de demanda? Deixa eu ver para cá um pouquinho. O que seria a imagem de demanda? O participante apresentado na cena olha diferente para o leitor. Eu estou me dirigindo a vocês. É como se eu fixasse o olhar em vocês. Então, você, leitor, se prenda a mim
que sou o protagonista, que sou o representante, tá? É quando o olhar, a imagem de demanda, é quando a publicidade, ela te prende o olhar. É como se estabelecesse um contato, uma intimidade de olhar entre você, leitor, e o publicitário, e o texto publicitário, tá? A imagem de demanda é essa. É quando os olhares se cruzam e aí você consegue perceber uma relação de intimidade, uma relação de proximidade entre esses dois. Então, essa é a primeira dimensão a qual o publicitário se prende ao produzir um texto publicitário, tá? Focar esse leitor. Vocês já viram que nas publicidades televisivas, né? Não só, depois nós vamos ver os tipos de publicidade, né? Não só os cartazes, os outdoors, por exemplo, mas na imagem, na televisão, nas publicidades televisivas, ali, quando ele fala com você. Vote, faça isso. E ele se direciona, ele volta o olhar diretamente para você, leitor. Isso é a primeira dimensão na perspectiva de um publicitário. Nós temos também a imagem de oferecimento. O que é a imagem de oferecimento? O participante representado na cena se dirige ao leitor de maneira indireta. Aí, eu não tenho aquela troca de olhares mais, tá? São caminhos diferentes a se atingir o objetivo publicitário. Então, o primeiro deles é o olhar cara a cara, frente a frente com o leitor. O segundo é como se o leitor participasse da cena. O publicitário não direciona exatamente ao leitor. Ele direciona a participação da cena. Ele inclui aquele leitor dentro da cena. Então, é como se, por exemplo, sei lá, uma banca de revista. Eu quero vender um produto, um jornal. E aí você, leitor, chegou. E aí tem um personagem que representa você, leitor, dentro daquela cena. E essa representatividade é o olhar sobre a imagem de oferecimento. Por quê? O leitor, indiretamente, ele participa daquela situação, para que ele se veja naquela situação. Então, 2 tipos de olhar. O primeiro olhar, quando o publicitário fala diretamente com você, e o segundo, quando ele fala indiretamente. Esse indiretamente é como se ele participasse da cena que está sendo representada. Como se eu reproduzisse algo presente no seu cotidiano. Como se você falasse, nossa, isso já aconteceu comigo. Nossa, eu já vi essa cena antes, porque eu já vivi essa cena antes. Tá? Então, esses 2 tipos de olhares são importantes. A gente precisa diferenciá-los. Se está relacionando diretamente ao leitor ou se está relacionando indiretamente ao leitor de forma a inseri-lo naquela cena. Segunda dimensão. Se tiver rápido, vocês me falam. Distanciamento e enquadramento. Maior ou menor. Por exemplo, o produto ele está situado em uma determinada cena. O personagem está situado em uma determinada cena. O distanciamento é qual distanciamento eu devo colocar. Por exemplo, se é a questão de um mosquito da dengue, o distanciamento é maior. Porque aí eu tenho uma perspectiva melhor de afastamento do mosquito. Se é em relação a um produto, esse distanciamento é menor proximidade. Só que isso é feito, não é à toa. Não quer dizer que se é bom vai estar perto, se é ruim vai estar longe. Não, porque é todo criado uma cena, mesmo eu falo cena aqui, ó, mesma questão de ter só uma imagem, um cartaz, né? Tudo é criado uma cena, tomou o Doril, tem uma imagem aqui e sumiu. Então, isso é criado uma cena para se chegar a esse resultado. Quando ele fala em distanciamento, se essa imagem ele está buscando, observem o olhar aqui voltado no leitor. Então, aqui eu tenho uma imagem de demanda, porque ele está volvendo o seu olhar diretamente ao leitor. Ele quer captar o leitor com o seu olhar.
Aí aqui eu tenho um distanciamento menor, porque eu preciso, a segunda dimensão e a terceira dimensão, elas fazem análise bem direta, assim. Porque eu coloco esse distanciamento através de uma perspectiva, através de um objetivo que eu quero atingir, tá? Onde o personagem está centrado, de que forma ele está, como ele está, isso tudo é proposital. Por isso que o distanciamento está relacionado diretamente na perspectiva. O que eu quero passar? Qual a imagem eu quero transformar para o meu leitor? Tá? E aí eu tenho a imagem objetiva e a imagem perspectiva. Subjetiva, desculpa. Através da perspectiva do publicitário. Qual que é a perspectiva dele frente a esse anúncio, frente a essa peça publicitária? Tá? A partir daí, ele executa esse distanciamento menor ou menor, a fim de provar uma determinada posição, a fim de mostrar um determinado objetivo com aquele produto. O participante representado pode ser visto sobre apenas um ângulo ou revela tudo que existe para ser visto que o produto ou imagem julgue necessário. Depende do que você quer mostrar do produto. Eu vou bater na tecla de novo. Por isso que não interfere se tem concorrência ou se ela é melhor ou não. Vocês já viram, quando a gente fala a questão do ângulo, por exemplo, eu quero vender um carro. A traseira do carro não é tão bonita. E aí, o que eles vão mostrar? A frente, o interior do carro, a roda do carro. Não se prende àquilo que... Então, a imagem, a perspectiva vai estar um pouco mais distanciada, porque a ideia do publicitário é mostrar algo diferente, é mostrar algo que vale a pena de verdade. Então, é aquilo ali. Não é que é propaganda enganosa, é que a propaganda foca no que é qualidade do produto. A propaganda foca no que é bom. Nós não devemos deixar, questão da dengue, né? Caixa d'água destampada, nós não devemos deixar isso, isso e isso. E se, por exemplo, só um exemplo, né, fantasioso, você deixar o pneu em casa, se evitasse outro tipo de bicho. Então, ele busca focar naquilo que é positivo. Ele não fala o que é negativo, ele fala apenas nos pontos positivos, através da perspectiva a qual a imagem é aparecida, através do